Oi, pessoal, eu sou a Ara, brasileira naturalizada, este é meu canal e neste vídeo a gente vai conversar sobre a vitória acachapante de Donald Trump. Antes da gente ir pro vídeo, eu queria te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, para você poder ficar sempre bem informado e toda vez que eu postar um vídeo aqui, você ser notificado. Vamos lá. Ontem nós de madrugada já vimos que Trump estava encaminhando por uma vitória acachapante, inclusive 1h30 da manhã eu postei um vídeo aqui falando sobre isso, que eu e Dom a gente estava acompanhando tudo ao vivo, passo a passo, nos mínimos detalhes, e Trump já estava com 230 delegados e Kamala estava com 197 mais ou menos. Aí a gente viu que Trump já estava se desenhando a sua vitória. Agora nós teremos 4 anos de estridência do Trump, dos simpatizantes do Trump e das linhas auxiliares da imprensa americana e por aí vai. Agora pensa comigo, estava tudo se desenhando anteriormente para talvez uma vitória de Kamala, mas muito apertada. Todas as pesquisas, pelo menos 44 das 67 nos Estados Unidos, estavam mostrando que Kamala estava com uma leve vantagem assim com relação ao Trump. Mas a gente viu que os estados pêndulos, os states, né, os swing states, estavam ainda a definir, porque sempre acontece isso com relação à eleição americana, de os swing states serem definitivos. Mas o que eu quero trazer de importante com relação a essa vitória do Trump? Meu marido pontuou, e é verdade, Kamala entrou como poste de Biden. É claro que isso a prejudicou. A economia americana não estava lá de grandes coisas. Biden estava debilitado física e mentalmente. Os democratas e a própria imprensa americana ficaram passando pano até um momento que não deu mais para sustentarem a mentira de que Biden estava bem, estava lúcido. Aí não teve outro jeito de que os democratas não endossarem sua vice, que inclusive foi uma vice um pouco apagada, foi um pouco desastrosa, quando ela foi chamada para ir lá, né, resolver essa questão de imigração na fronteira do México. Foi um desastre a postura dela, e ela também foi vice de um presidente super impopular. Mas a mídia americana prejudica muito a população no geral. Só que ao mesmo tempo, Trump sabe entrar nesse jogo e fazer com que isso vire ao favor dele. É tipo um Pablo Marçal. Por quê? Porque a mídia americana só bate em Trump. Só bate em Trump. A mídia tradicional. Não importa o que o cara faça, Trump é um caricato, Trump é um megalômano, tem os defeitos dele como todos nós, mas a mídia americana pega muito no pé do Trump, e isso acaba, na minha opinião, gerando uma sensação na população, tipo assim, por que batem tanto nesse cara? Esse cara, com certeza, batem nele porque ele é antissistema, o sistema não aceita esse cara, por isso que tá batendo nesse cara. E a mídia americana se acha farol da humanidade, a mídia tradicional americana. E lá nos Estados Unidos, os jornais da grande mídia, New York Times, The Washington Post e por aí vai, a Fox, a CNN, eles têm editoriais, eles têm liberdade para fazer editoriais da forma que eles quiserem. Então eles podem publicamente prestar apoio ou não a um candidato. Então eles sempre fazem esses editoriais demonstrando seus lados, e a maioria da mídia americana é democrata.
A gente viu que Jeff Bezos foi quase cancelado, e muita gente o criticou, porque ele pegou e falou, não, o Washington Post não vai fazer no editorial nem pró-Kamala, nem pró-Trump, porque não é função da imprensa americana, e a gente precisa mudar isso. Aí, muita gente falou, ele tá fazendo isso porque ele tá com medo de uma eventual vitória de Trump, e em 24 horas ele perdeu 200 mil assinaturas, porque a galera também dos republicanos da esquerda que fala de liberdade de expressão também adora cancelar. A galera gosta se não tá do nosso lado, vamos cancelar. Ainda assim, ele, bilionário que sustentou e falou, não é função da gente, a gente precisa, inclusive, recalcular isso, até que ponto a gente não tá manipulando a grande massa de onde eles têm que votar. Sendo que a bolha da grande massa é diferente da bolha desses grandes jornais, por óbvio, e Jefferson só descobriu isso agora, mas anyway, de qualquer forma, ele se posicionou dessa forma, sofreu muita crítica e a imprensa tradicional continuou batendo no Trump. Por quê? É porque é misógino, é porque ele é um pouco mesmo, é porque é machista, é porque vai fechar a fronteira, é porque não gosta de negro. Agora eu vou te falar, eu sou uma mulher negra e eu acho que a gente tem que parar de achar que só porque a pessoa é preta, porque a pessoa é gay, a preta representa todos os pretos, o gay representa todos os gays, o homem conservador, patriarcal representa todo o patriarcado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é porque só a pessoa é preta, aí é a Kamala. Eu vou votar na Kamala porque Kamala é negra. Não faz sentido, gente. Eu sou negra, eu votaria ou deixaria de votar num candidato por conta daquilo que ele representa em termos de ideias, em termos de habilidades. É assim que eu acho que a gente deve votar. Então as pessoas colocam muito Trump nesse lugar de nacionalista extremo. Eu sou uma mulher preta, eu acho que fronteiras não podem nem devem ser abertas indiscriminadamente. Mas você fala isso mesmo não tendo nascido aqui, por isso mesmo, eu tenho esse local de fala. Eu conheço 18 países, já viajei praticamente o mundo todo em termos de continentes e eu nunca ingressei num país sem que eu tivesse o permit de ingresso, o permit de entrada, que é a Visa. Nunca fiz isso, nunca. Não entrei nos Estados Unidos ilegalmente, não entrei no Brasil ilegalmente, nunca fui para os Estados Schengen, para os países do Estado Schengen ilegalmente, nunca. E eu sempre exortei muitos brasileiros que querem ir para os Estados Unidos pelo México, pagando coiotes e não sei o quê, porque eu acho que a fronteira de um país, ela deve ser inviolável. Porque você viola, de alguma forma, a soberania daquele país. Aquele país tem regras, tem leis. Então, a gente tem que cumprir as regras para entrar, porque isso, inclusive, inibe que criminosos vão para esses países, principalmente os criminosos sexuais, os pedófilos. Então, é uma forma de a gente também saber quem está ingressando. Se é indiscriminado aberto, todo tipo de psicopata entra na fronteira, e não só isso, quando entra muita gente indiscriminadamente, sufoca a economia, aumenta a criminalidade, não porque eu tô chamando essa galera que entra indiscriminadamente, ilegalmente de criminoso, mas porque essa galera vai ficar lá sem falar o idioma, indocumentado, não vai poder trabalhar de uma maneira formal, e vai fazer o quê? Usar droga, roubar, assaltar, porque acaba sendo as opções que acaba tendo, infelizmente. Então, eu sou a favor que se cria regras, sim, com relação à fronteira. Mas o muro, o que for, na loucura de Trump, a questão é a fronteira deve se ser inviolável. E eu não acho que todo negro tem que votar na Câmara. Inclusive, nós vimos isso. Nos dos estados pêndulo,
aconteceu o seguinte, nesse estado pêndulo, a maioria dos negros que tem mais ou menos entre 18 e 30 anos, não votaram só na Kamala, teve um empate. E Donald Trump duplicou a sua votação com relação à comunidade negra com relação a 2020, onde ele perdeu pro Biden. Olhem isso. E dos eleitores de primeira vez, foi quase 60% que votaram no Trump. Ou seja, não é porque a pessoa é negra ou não que a galera vai votar, não é porque a pessoa às vezes fala sinceramente o que pensa sobre a imigração que tem que ser cancelada. A gente pode discordar no argumento. Então a mídia contribui muito para bater no Trump, mas acho também que eles fazem porque gera negócio, gera assinatura, gera clique, aí tem que bater dessa forma. E a mídia brasileira copia muito isso. A mídia brasileira batia muito no Bolsonaro. Gente, não sou defensora aqui do Bolsonaro, tá? Eu faço análise técnica, com lógica e ver dos dois lados. Batia muito no Bolsonaro. O Bolsonaro dando ou não dando motivo, batia muito no Bolsonaro. Eu não vejo batendo em Lula da mesma forma que batendo em Bolsonaro. Mídia tem que informar. Eu não vi nenhum grande veículo, mas eu vim aqui criticar. Eu não vi criticando Lula, porque Lula, no dia do Enem, no domingo passado, ele pegou, falou pro jornalista, quando ele foi interpelado sobre Venezuela, ele falou, não, hoje não quero saber de Venezuela, de Nicarágua, de Rússia, hoje a gente vai falar de Enem. Não vi ninguém falar, ué, que autoritário, quer pautar a imprensa? Se fosse Messias Bolsonaro, todo mundo ia estar falando, porque é arrogante, autoritário, é um ditador. Então a mídia passa pano sim pro Lula, pro governo do Lula, batia muito na Michelle e passa pano pra Janja, sim. Isso é público e notório. Eu acho que isso também acaba indignando muita gente que fala assim, ué, por que batia na Michelle e na Janja não tá fazendo? Acha que eu sou idiota? Acaba tendo empatia, digamos assim, com o outro lado. E da mesma forma, quando se cria um debate, somente com relação a temas sensíveis da sociedade, parece que a gente não pode escutar o outro lado. Só um lado tá certo. Eu sou mulher negra, eu posso e devo falar sobre o racismo, mas eu já falei isso e eu repito. Mas eu não acho que um homem ou uma mulher branca não possam falar sobre racismo. É claro que não sentem e não sabem a dor e o que é o racismo, como que ele funciona. Eu, por exemplo, não tenho dor do racismo, mas eu sinto muitas vezes o racismo velado. E não por isso significa que eu não posso trocar sobre o racismo com o branco, eu não posso debater, até para escutar o que ele pensa sobre o racismo, para a gente trocar e ver onde pode se ajustar e tentar convencer o outro no argumento. E não nessa... você não pode falar, não, você não tem local de fala aí. Mas todos nós temos liberdade de expressão. A gente não pode só cometer crimes com a nossa liberdade de expressão. Então a gente pode escutar o outro lado, a gente criticar ou não. Eu sou uma mulher negra, a Zara, como é que é o nome dela? Aquela que tem as tatuagens, eu gosto de fazer essa... identificação, porque eu nunca sei se o nome dela é isso, mas acho que é Zara. Ela não me representa. E não vai me representar só porque ela é negra. Porque ela é ignorante, sem qualquer entendimento daquilo que ela fala. É uma lacradora que fala assim pra lacrar, que aprendeu que lacre dá dinheiro e capitaliza em cima do lacre. Não me representa. Thiago Leifert, que é um homem branco, me representa muito melhor naquilo que ele falou sobre Vinícius Júnior, sobre o racismo, que ele não endossa o racismo, não achei a fala dele racista, achei muito mais lúcido
e pertinente do que a Sara Zara, que para mim é só uma lacradora. Então é isso que às vezes acho que a grande mídia não entendeu, ou no fundo entendeu e continua fazendo para poder capitalizar, porque quando cria esse tumulto, esse celeuma, dá clique e por óbvio engajamento gera dinheiro também. Então nos Estados Unidos é a mesma coisa, porque Kamala é negra, tem que votar na Kamala porque é negra? Não, ou porque a fulano americano naturalizado é contra imigrante. Não é ser contra imigrante. O que eu acho inadequado e contraditório é imigrante que entrou ilegal agora vir com o discurso contra a abertura, o fechamento de fronteira. Agora, o imigrante que entrou da forma legal, ele tem direito sim, até porque ele sabe o que acontece quando muitos ilegais estão naquele país. E também, gente, ninguém quer ter o seu país invadido de forma indiscriminada. Isso não é xenofobia. Isso não é xenofobia. Porque xenofobia é o preconceito com o estrangeiro. Agora, você falar assim, olha, nós precisamos regulamentar aqui, organizar aqui na fronteira. Eu não vejo xenofobia. Xenofobia é você falar, a gente não aceita estrangeiro aqui. Mas você tem como buscar o visto, você cumprir as exigências para ter visa, você ingressa e não tem problema. Então eu não acho que a mídia farol da humanidade, que a mídia tem que pautar todo o discurso político. É por isso que, inclusive, muita gente acabou entrando nesse discurso de Globo lixo. Só que essa gente também só fala Globo lixo quando convém. Porque quando Eduardo Bolsonaro mesmo, ele faz isso. Ele fala foi-se de São Paulo, ele critica Globo, de Globo lixo, mas toda vez que ele quer atacar adversário, ele usa notas e matérias da Globo News e da Folha de São Paulo para ele atacar o adversário, o que não faz sentido. É aquela coisa, critica a urna eletrônica, mas elege todo ano a urna eletrônica. Então, fica faltando esse equilíbrio, né, na fala. É muito canalice, sabe? Então, assim, a mídia, sim, tem essa responsabilidade na vitória do Trump. Não porque eles contribuíram positivamente, não. Porque eles tentaram e tentam a todo momento descredibilizar Trump, sendo muito mais duros nas críticas ao Trump. Isso acaba fazendo com que as pessoas se identifiquem. Até mesmo os jovens. Você fala assim, nossa, essa galera aí é política antiga. E o Trump e vai ser sempre antissistema. E no Brasil, eu acho que desde de Bolsonaro, a gente viu que a população brasileira também abriu o olho. Infelizmente, muita gente ainda se informa através do WhatsApp, através de fake news, mas por conta disso, porque é muito óbvio e claro que a mídia tem um lado. Então fica muito claro que porque a mídia tem esse lado, a população para e numa situação numa posição até de empatia, falo, isso aí não tá justo, por que bate dessa forma? Bolsonaro era todo dia na mídia, porque ele falou isso, porque ele fez aquilo, porque ele falou isso. Lula falou da África, meio que justificando a escravidão, passaram pano. Deram notícia, uma notazinha assim de rodapé. Se fosse Bolsonaro, aquilo ia ficar, tempo na mídia, reverberando e falando só sobre aquilo, porque a mídia ainda está naquela forma antiga de achando que tudo que ela falar vai ser pautada. Hoje nós temos internet, as pessoas estão buscando informação de outra forma, as pessoas estão conseguindo avaliar e discernir dentro da lógica. Só quem não faz isso é aqueles que têm político de estimação, aqueles que têm partido político de estimação. Aí não há o que fazer, infelizmente essa galera não está disposta ao diálogo. Mas é isso, eu acho que Trump vai com certeza focar na economia, até porque a gente viu hoje, né, o dólar mostrou sua pujança, o euro perdeu quase 2 pontos diante do dólar, então a gente vê que mostrou uma pujança. Talvez a economia americana vai dar
uma acelerada, mas pra gente o que importa mesmo é que a gente avalie as situações do Brasil e do mundo, mas com foco aqui no nosso país, aqui no Brasil. E sim, Lula já parabenizou o Trump. Um abraço, até a próxima.